Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo, os Evangelhos e a Lei. Vamos para o estudo de número 2. Nós finalizamos aqui, só voltando aqui o último slide. Nós tínhamos comentado sobre Mateus 3, falamos um pouco sobre Gênesis, aqui nós temos um pouco dos livros proféticos, e nós comentamos a respeito da questão do arrependimento, da confissão dos pecados, do perdão dos pecados. E agora nós vamos dar continuidade aos estudos. Seja muito bem-vindo. Te convido para mais uma oração que possamos aprender juntos cada vez mais sobre o nosso Deus e através dele também. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem concedido até agora. Nos ajude a aprender cada vez mais sobre a tua palavra, que possamos entendê-la e praticá-la conforme a tua vontade e misericórdia. Dê-nos o poder para estar em comunhão contigo, principalmente nos perdoe por nossas falhas e pecados e nos ajude a manter a nossa comunhão. Abençoe nossas famílias, familiares, nos livre diante desses problemas que estamos passando, todas as consequências que estão ocorrendo. Que o Senhor esteja sempre conosco, é o que eu imploro em nome de Jesus. Amém, Pai. Então vamos lá, dando continuidade então. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: tu preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, aqui um alinhamento dos relatos, né? Falando sobre preparar o caminho do Senhor, sobre batizar, sobre o arrependimento, remissão dos pecados, confissão dos pecados. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. E aí o que ele dizia? E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Então, é interessante que logo no início, nós já vemos o cuidado no preparo do relato, né? E aí, no decorrer dos relatos, nós vemos aí os motivos, né? Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então até aí tudo bem, ele estava ensinando. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Então o preparo em falar, o cuidado que eles tinham em relação ao sábado. E aí nós vamos então começar a ler e verificar o que os evangelhos nos falam a respeito de todo esse procedimento: arrependimento, confissão, perdão dos pecados, o que Jesus representa nisso tudo, não é? A questão do sábado. Eu, em verdade, João Batista falando, né? Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns dizem que a construção permitiria algo da seguinte forma: com o fogo do Espírito Santo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João. Tá ok.
Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Veja que o cumprir toda a justiça não significava que a partir do momento que Jesus se batizasse, o batismo se acabaria. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, ele fala aqui que ele veio pregar o arrependimento, João, e Jesus viria pregar e batizar com fogo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então ele está falando sobre processo de separação, o processo de recompensa, o processo. Então veja que ele está dizendo: Jesus vem e mantém essa questão da necessidade de arrependimento. E ele vai, como se, além de revelar a forma correta de se entender as escrituras, ele iria revelar, de certa forma, quem é quem, né? E ele teria o cuidado, ou seja, e dentro desse processo de escolha, de seleção, ele está dizendo que o comprometimento que as pessoas têm com Deus interfere em toda a vida da pessoa, inclusive no que acontecerá com ela em relação ao juízo, por exemplo. E Jesus, no momento do batismo, ele fala: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Basicamente, o que ele estava dizendo: convém que eu me batize. E não que, a partir do seu batismo, se anulariam a necessidade de batismo seria anulada. Ele não está dizendo que, com o seu batismo, não seria mais necessário batizar ninguém. Está apenas dizendo que, olha, convém que eu também me batize, que isso faz parte do cumprimento da justiça. Infelizmente, esse texto não ficou bom. Jesus disse a ele: Permite-me agora, assim, pois, apropriado a nós cumprir, né? O foco seria aqui falar no cumprir toda a justiça. Né? Convém cumprir toda a justiça, e nós vamos nos ater a esse termo que é usado, né? A esse termo que é usado aqui. Então ele diz assim, que ele estava respondendo, né? Jesus disse permita, presentemente, permita, e aqui o termo em questão seria esse aqui, né? Plerosai, né? Cumprir toda a justiça, cumprir tudo que for necessário. E o cumprir aqui tinha um sentido de quê? Tinha um sentido de obedecer. Necessário que nós obedeçamos, que nós mostremos a necessidade de obediência. E, tendo isso em mente, eu vou me batizar. E ele não estava dizendo que esse cumprir tinha um sentido de fazer cessar a necessidade de batismo, não. O cumprir tinha basicamente a ideia de revelar a necessidade de se fazer a justiça no sentido de obedecer ao que Deus estabelece. Então nós temos aqui o plerosai cumprir, né? Algumas ocorrências, né? Mateus 5,17, Romanos 15,13, Colossenses 1,25. Basicamente, com a tradução cumprir, né? E aí, se você quiser ler aí na sua casa Romanos e Colossenses para dar uma olhada e analisar o contexto também, né? Mas basicamente, quando Jesus usa esse termo, ele não está usando no sentido de anular, não está usando no sentido de que a partir do momento que ele fizesse, aquilo deixaria de ser necessário.
E aí nós vamos em alguns textos aqui. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Então veja, justiça aqui com o sentido de obediência, justiça aqui no sentido da justiça de Deus sendo aplicada. A tua lei é a verdade, a justiça, né? O que segue a justiça e a beneficência achará a honra, a justiça e a honra, a vida, a justiça e a honra. E o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, justiça no sentido de equilíbrio, no sentido de que uma pessoa, vamos dizer assim, não só no sentido da obediência, claro, no sentido também de fazer a justiça de Deus, de obedecer a Deus, mas quando ele fala justiça, juízo e equidade, no sentido de que as pessoas tenham a oportunidade e, tendo essa oportunidade, ajam de forma a aproveitar bem essa oportunidade de mudança de vida, a oportunidade de não de serem inseridas num grupo, a oportunidade de uma palavra que ficou muito em voga na educação, não é? A inclusão, de se sentirem incluídas em um grupo, de terem oportunidades de mudança, oportunidades de prosperidade e assim sucessivamente. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Então, o que ele está querendo dizer quando ele fala de fazer justiça ao pobre e ao órfão? Ou seja, atendei às necessidades do pobre e do órfão. É basicamente isso que ele está dizendo, né? Auxiliai ao pobre e ao órfão, ao aflito, ao necessitado, não é? Leve a eles o que eles precisam, leve a eles o conforto necessário, leve a eles a oportunidade de mudança de vida, de poderem trabalhar, de poderem ter uma vida digna, de terem oportunidades de ter o alimento necessário, de ter a veste necessária, um local para morar, dentro do possível uma condição de trabalho. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Ou seja, a questão do presente aqui é muitas vezes relacionada ao aspecto do suborno, ao aspecto de você de alguém para se beneficiar individualmente, estar disposto, inclusive, a perverter os direitos individuais, ou os direitos coletivos, os direitos de um indivíduo, de uma coletividade e assim por diante. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bem com injustiça. Então, a Bíblia está falando o tempo inteiro sobre justiça, ela está falando sobre a lei, ela está falando sobre a verdade, ela está falando sobre auxiliar a quem precisa, ela fala sobre a necessidade de ser instruído, de buscar instrução para obter com essa instrução e com o poder de Deus a prudência necessária para agir no dia a dia. Então veja que nós estamos aqui dentro a questão de cumprir, de fazer a justiça, cumprir toda a justiça, ou seja, fazer o máximo possível para que as instruções de Deus sejam atendidas. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, e o que seria no caso, né? Ele fala de alma que pecar, essa morrerá. Ele fala do cuidado que as pessoas devem ter, e quando ele fala, sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, e o que ele usa como exemplos desse homem não pecar, desse homem ser justo, praticar justiça e juízo? Juízo e justiça, desculpa.
não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo-no com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça. Então veja, dentro desse parêntese entre praticar o juízo e justiça e desviar a sua mão da injustiça, ele segue com exemplos práticos de atitudes que nós podemos ter para praticar o juízo e a justiça e nos desviar da injustiça, que seria um conjunto de atitudes, ou seja, de seguir as instruções dadas por Deus. Desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então, a Bíblia é clara em dizer o quê? Olha, se você buscar praticar o juízo e a justiça, consequentemente, se desviar da injustiça, e ele dá exemplos de obediência às instruções divinas, então ele fala, se você buscar obedecer a Deus, é certo que você viverá, e viverá bem, com a consciência tranquila, sabendo que está fazendo a vontade de Deus, sabendo que Deus está com você, que Deus está, que você está usufruindo bem esse poder, essa condição que Deus dá de mudança. Então, praticar a justiça e o juízo, desviar a mão da injustiça, com o sentido de obedecer. Então, cumprir a justiça, sentido de obedecer, de atender às necessidades de obediência às instruções divinas. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, conversão tem a ver com abandonar o que é mal, abandonar o que é errado e buscar fazer o que é correto. Então, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Então veja que o justiça não é só o praticar justiça no sentido de confiar em Deus, no sentido de o perdão de Deus. Não. O praticar justiça, ou seja, proceder com retidão e justiça que ele está falando, tem a ver com se converter dos pecados, guardar os estatutos. Ou seja, tem a ver com mudança de vida. Não é? E aí a misericórdia de Deus vem e atua sobre essa pessoa. Então Deus fala, se você buscar fazer o que é correto, a minha misericórdia vai atuar sobre você. Ou seja, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Ou seja, será que aquele que está andando conforme a palavra de Deus e resolve simplesmente abandonar as instruções divinas e agir de forma obstinada, em rebelião contra Deus, porventura ele vai viver? De todas as justiças que tiver feito, ou seja, de toda a busca que ele tiver feito para obedecer a Deus, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então Deus está deixando bem claro, olha, aquele que, independente do que tiver feito, buscar se converter, Deus entra com a misericórdia. Mas mesmo aquele que já está praticando a vontade de Deus, que tenha praticado durante um longo tempo de sua vida, e resolve simplesmente abandonar e viver em rebelião contra Deus, o efeito é inverso. Independente do que ele tenha feito, a misericórdia de Deus não vai atuar sobre ele. Por quê? Porque ele estará agindo como? Em rebelião. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, isso João falando, né? Do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João, no Jordão.
E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nunca se apaga. Então ele fala, né, lembra, aí você se lembra desse aspecto, né? Trigo, joio, né? E assim admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Que é basicamente o que ele havia feito aqui acima, né? Então, pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, quando ele fala tudo isso, basicamente o que ele estava dizendo. Confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então o quê? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele, no decorrer da sua vida, ele fala: É para isso que eu estou batizando, estou preparando o caminho de arrependimento, de confissão dos pecados, preparando a mente das pessoas para que elas possam, dentre outras coisas, compreender a mensagem do Messias. Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então, ele fala: Eu vi a manifestação divina de aprovação de Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai auxiliar o povo a compreender melhor o caminho de Deus e que vai auxiliá-los, dentre outras coisas, né? Através do seu sacrifício, através do seu exemplo, através da sua mensagem. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando ele chega lá, o que acontece? Ele tem um momento de preparo e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mas isso aqui ele estava se preparando espiritualmente. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esse ensinamento, Jesus simplesmente inventa esse ensinamento? Ou será que ele tem alguma relação com os escritos que já existiam, quando ele repreende a essa fala de Satanás, a essa fala do inimigo? Então ele fala: olha, não tem por que eu mandar que essas pedras se tornem pães, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele já estava 40 dias sem comer, por que ele, naquele momento ele precisaria fazer isso? Então ele repreende a essa fala de Satanás, né? Se tu és o filho de Deus, faça isso. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então,
perceba que existe a citação de uma escritura para validar um desafio, né? Então ele fala, olha, se você é o filho de Deus, então se lança daqui para baixo que a Bíblia fala, que aos seus anjos dará ordem a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos. E aí Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nesse momento, o que nós temos aqui? Nós temos uma divergência de interpretação. Não é? Então, quando Satanás interpreta os escritos como se eles estivessem dando um aval, uma autorização para que uma pessoa, por capricho, por mero desafio, se lançasse de algum lugar, Jesus disse, não, isso não é para isso que esse escrito foi feito, não foi para isso, não foi para esse tipo de interpretação. Porque a Bíblia também diz, não tentará o Senhor teu Deus. Então, diferente uma situação de necessidade, uma situação em que Deus diga expressamente para que algo seja feito, ou que diante de uma necessidade, diante de uma situação, uma pessoa seja lançada de um local, por exemplo, é diferente de uma pessoa por mero capricho ir lá e tentar a Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus ele fala, está escrito, está escrito, está escrito. E em um desses momentos, ele contrasta uma interpretação errônea que Satanás teria lançado sobre ele. Ou seja, uma tentativa de usar as escrituras de forma deturpada para que Jesus tomasse uma atitude equivocada. Né? Então, e aí vamos ver, por exemplo, em Deuteronômio, o que nos diz. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então ele fala, olha, é para que vocês se dediquem a todos os mandamentos. Ainda que vocês não consigam guardar todos eles em todos os momentos da sua vida, é para que vocês se dediquem em relação a todos os mandamentos. Ou seja, não é para haver rebelião em relação a nenhum mandamento. Uma coisa é você cair lutando contra o erro. Outra coisa é você se rebelar em relação a uma instrução. Independente de ser uma, duas ou três, não era para se rebelar em relação a nenhuma instrução dada. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Ou seja, lembre-se da providência de Deus. Lembre-se do sobrenatural atuando na vida de vocês. Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração. Então, veja só, o deserto como um local de prova, mas também um local de transformação, de verificar o que realmente se passa no coração da pessoa, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então veja, as providências divinas, dando as instruções e dando poder para o homem seguir, deixando com que o homem, as pessoas, né, os seres humanos peregrinassem no deserto, oferecendo o maná como provisão sobrenatural, provisão divina, para quê? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Então a instrução é muito clara, não é? Olha, não se apegue ao aspecto material da vida e se esquecendo de que Deus é que te sustém, de que tudo que sai da boca de Deus, todas as instruções, todas as providências de Deus são para nos mostrar que Ele atua em nossa vida, que nós precisamos nos entregar a Ele. Então veja,
né, alinhado ao que nós lemos anteriormente, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E um contexto muito bonito, né, em que Deus fala aqui da sua providência, fala da necessidade do homem buscar é, se, é, se entregar a Deus e estar disposto a seguir a Deus em tudo que Ele determina. Guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Olha aqui a questão do juramento. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis a outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, os seus estatutos que tem mandado. Então veja aqui o que nós temos. Então nós temos a questão de temer a Deus, de servir a Ele, de não seguir outros deuses, assim como Jesus já estava falando de servir serviremos só a Deus e só a Ele prestaremos culto, de não tentar a Deus, de diligentemente guardar os mandamentos de Deus, como também os seus testemunhos e estatutos que tem mandado. Então, a fala, assim como a fala de João, a fala de Jesus está totalmente alinhada aos escritos que haviam antes deles. Né? Eles estão falando e agindo totalmente alinhados às instruções que já existiam antes deles. E expulsou os gentios de diante deles. Eles dividiu uma herança por linha e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos. Então veja, no mesmo contexto, ele usa o termo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e ele coloca em que aspecto? Não guardaram os teus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Então veja, quando nós lemos e percebemos o alinhamento dos ensinos de Jesus, inclusive no momento da sua tentação, ao seu alinhamento aos escritos que já existiam. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, perizeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus. Então veja, exclusividade em servir a Deus e não aos outros deuses. E ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, Jesus, a sua fala, a sua confiança na provisão divina, ela está alinhada aos ensinamentos de Deus. Olha, eu dou a provisão a vocês, concedo o que é necessário, roupa, vestimenta, local para viver, tudo. E vocês sejam leais a mim, né? Ajam conforme o que eu estou instruindo, não se rebelem contra isso. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então, provisão divina. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo,
e naqueles dias não comeu alguma coisa, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Jesus respondendo disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então veja uma questão aqui de conhecimento bíblico e confiança na providência divina, né? A confiança na providência divina possivelmente não auxiliaria Jesus se ele não estivesse disposto a ouvir a palavra de Deus, a aceitar as instruções de Deus e a se defender das ciladas do inimigo conforme a palavra de Deus. E vice-versa. Se ele, mesmo preparado intelectualmente, se ele não confiasse na providência divina, também poderia cair. E a partir daí, então, a mesma fala de João, Jesus utiliza basicamente a mesma coisa. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Não significa que eles tivessem simplesmente falado: pai, se vira aí, nós nunca mais vamos te ajudar, não. Mas eles deixaram aquele ofício e passaram a seguir a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então basicamente, o trabalho de Jesus consistia em ensinar nas sinagogas, pregar o evangelho do reino para as pessoas fora das sinagogas, inclusive, curar todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. Então, basicamente, o trabalho de Jesus era auxiliar as pessoas para que mentalmente elas estivessem em condição de ouvir a palavra e de aceitá-la, mudar de vida, e também curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Então esse era basicamente o trabalho, quando Jesus fala: meu pai trabalha até agora e eu também. Basicamente o trabalho dele era esse. E a partir daqui, então, nós vamos ter as falas de Jesus referentes as bem-aventuranças, não é? Ele vai, no próximo aqui, ele vai falar sobre, nós vamos falar alguma coisa a respeito das bem-aventuranças, né? E a partir daqui nós vamos para um passo seguinte e vamos conseguir entender um pouco mais, continuar a ver o alinhamento das palavras de Jesus aos ensinamentos restantes da Bíblia. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede, ou felizes, né? Também um dos sentidos de bem-aventurados é colocado como felizes, né? Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Então é sempre, olha, vocês vão receber, Deus vai recompensar tudo isso que vocês passam, toda essa atitude, toda essa disposição em obedecer, todo o sofrimento que é causado nesse mundo, ele vai recompensar, isso vai acabar um dia. Então sempre alinhado o quê? A providência divina e também ao plano de salvação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus, da sua palavra e do seu testemunho. Então nós vamos aqui para alguns salmos que nos dizem o seguinte: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Um primeiro ponto fantástico, maravilhoso, ou seja, porque Deus é bom e Ele é reto, Ele ensina o caminho aos pecadores para quê? Para que eles continuem no pecado? Voluntariamente não. Ensina o caminho para que os pecadores mudem de caminho, abandonem o mau caminho. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Então veja, ele fala sobre Deus tendo misericórdia e guiando os pecadores ao bom caminho, pegando os mansos, né, os puros de coração, aqueles que estão dispostos a mudar de vida, e aqueles que, estando dispostos, continuam nessa disposição. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a aliança e os testemunhos, ou seja, todo aquele que busca servir ao Senhor reconhece a misericórdia de Deus e a verdade dos seus ensinamentos. Pois ainda um pouco que o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Veja o alinhamento das bem-aventuranças de Jesus com os ensinamentos já existentes. Pois ainda um pouco, nós já lemos, né? Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Então veja, a misericórdia de Deus atuando em todas as pessoas, buscando auxiliar a todos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Então veja aqui as falas de Jesus nas bem-aventuranças, né? Os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que são humildes de espírito, os que são perseguidos por causa da justiça, os que são injuriados, que são perseguidos por causa da mensagem de Jesus. Então ele fala, olha, todos vocês têm a providência que já é prometida desde sempre por Deus. Então veja que Jesus basicamente ele está o quê? Ele está levando ao povo algo que já estava nas Escrituras. Não é? A providência de Deus que já estava nas Escrituras. Olha, obedeçam a Deus, não é? Apesar do sofrimento, Deus recompensa, Deus dá a providência, Deus concede livramento, Deus promete a salvação. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que está nos céus. Então, obviamente que ele está falando das obras que nós temos que fazer em público, né? Não no sentido de que nós devemos nos engrandecer diante das pessoas. Claro que não. Até porque ele fala, para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Então, ou seja, para que eles vejam as vossas boas obras como algo que vem, não no sentido de se engrandecer, não, eu vou fazer as coisas para que todo mundo veja, não, mas as pessoas vão perceber, né? A partir do momento que nós vamos lá e ajudamos uma pessoa que está em aflição, e vamos lá e damos o alimento a uma pessoa que está faminta, né? Mesmo que eu faça isso em secreto, evidentemente, e ao invés de fazer isso para me engrandecer diante de um público, cada pessoa que eu ajudo vai ver as minhas boas obras e vai glorificar, e vai ter oportunidade de mudar de vida e de glorificar a Deus pelo que eu fizer, desde que eu mostre a ela que eu estou fazendo aquilo, mas que na verdade não é pelo meu poder, não é pela minha força, é por Deus, é o poder de Deus atuando na nossa vida. Então, cada uma dessas pessoas vai ter a oportunidade de ver as nossas boas obras e glorificar a Deus. E diante de uma situação em que eu tenho que me manifestar publicamente, como aconteceu com Daniel e posteriormente aconteceu com seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, então é evidente que eles tiveram que se manifestar publicamente, como existem momentos, uma coisa não está desalinhada à outra, né? Ou seja, isso não é o ensinamento de que eu deva fazer as coisas para me engrandecer, mas que existem momentos em que publicamente eu preciso me manifestar diante de determinadas situações. Tendo isso em mente, né? Então, a importância da conversão, a importância de fazer diferença, quando ele fala, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Então ele fala, olha, nós temos que fazer diferença no mundo em que vivemos. Nós somos a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, nós devemos refletir a Deus, nós devemos salgar o mundo com a palavra, com a palavra de Deus e com as nossas atitudes, para que as pessoas vejam que é possível uma pessoa, pelo poder de Deus, ter uma mudança de vida diante das circunstâncias, diante dos problemas, ela agir de uma forma diferente. Então, as nossas atitudes em conjunto com a nossa pregação, alinhada à palavra de Deus, mostrando que nós agimos conforme as instruções que Deus nos dá, levam as pessoas a olharem o nosso testemunho e glorificarem a Deus. Então, o nosso próximo estudo nós começaremos com Daniel, né, com o comentário sobre Daniel e Deuteronômio, dando complemento aqui ao que Jesus falou. E a partir daqui nós vamos também falar sobre Mateus 5, 17 a 20, não é? Sobre a questão de destruir a lei e os profetas. E aí nós vamos ter algumas análises aí. Então, a partir do slide número 30, né? Nós estamos aqui no slide número 29. E a importância das boas obras como testemunho que levam as pessoas a olhar para nós, as boas obras alinhadas a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, mostrando que o que nós estamos fazendo são as instruções de Deus, que servimos pelo poder de Deus, que Ele é o único que pode nos conceder esse poder, e que, independente do que façamos, é a misericórdia de Deus que nos permite agir assim, e que ainda assim nós caímos, mas que nos levantamos e buscamos servir a Deus, fazer a sua vontade, e, principalmente, buscamos com sinceridade o perdão diante das nossas falhas cometidas. O perdão de Deus, né, pelo nosso arrependimento, a confissão dos pecados, a disposição em nos colocar sempre sob o comando de Deus para que Ele atue na nossa vida. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo estudo. Te convido a mais uma oração para nós encerrarmos esse estudo e nos prepararmos para o próximo, assim como para as nossas atividades, conforme a vontade do Eterno. Obrigado, Deus, por mais um estudo na Tua companhia, que possamos aprender mais e mais sobre Ti, que possamos fazer tudo para a Tua honra e glória, Pai. Nos perdoe por nossas falhas, pecados cometidos, nos fortaleça, nos purifique e nos ajude a estar em comunhão íntima contigo a cada momento. Abençoe aqueles que estão doentes física, mental, espiritualmente, a cada um de nós, que o Senhor esteja conosco através da sua providência, nos perdoe por nossas falhas e pecados e nos ajude a sermos pessoas melhores e a mostrar ao mundo o teu poder, a tua mensagem, para que eles possam te glorificar, assim como nós também. Em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe a todos.